vocês estão a ver aqui é uma intimidação, que é para quê? Para nós não lutarmos pelos nossos direitos, para nós não lutarmos pela reposição da verdade, para nós não lutarmos pela defesa da vontade popular. Portanto, é tudo intimidação, não tem nenhuma base legal, não tem nenhum fundamento na lei do que está sendo feito. Contraprotestos e o recurso que vai seguir para o Conselho Constitucional. Como sabe, teremos que juntar editais das 25 mil mesas que é para remeter para o Conselho Constitucional. Então, esta visita era justamente para esta questão organizacional, esta questão motivacional das nossas delegações. Logicamente que em Nampula o que aconteceu, no trajeto do aeroporto até a delegação, as pessoas foram se juntando, não estava planificado nenhuma marcha, as pessoas, a população foi se juntando para saudar, para ir fora e foi criando aquele aglomerado. Aqui na Beira, vinhamos fazer a mesma coisa. Portanto, esta é a nossa delegação política provincial, então estava aqui reunido com a comissão política justamente para estes assuntos que eu aqui estava a falar. E essa reunião já aconteceu e, portanto, quando cheguei no aeroporto, o comandante provincial da polícia veio ter comigo para dizer que aqui na Beira eu não haveria de fazer nenhuma marcha, aqui na Beira eu não havia de fazer nenhuma manifestação, que aqui na Beira eu não havia de fazer nenhuma declaração daquilo que eu pretendia fazer como declaração. Então perguntei a ele onde é que ele foi buscar essas teses todas. Ele não conseguia dizer. Eu disse, bom, o senhor é polícia, há uma regra básica no sistema de justiça, é que todo tipo de afirmação que se faz tem que ter uma fundamentação legal. Então, o senhor fundamenta legalmente o que está por detrás está a dizer. Portanto, mas notamos um despreparo total do próprio comandante, que é uma coisa triste, porque ele é que é a figura mais categorizada na província, que tem que servir como exemplo tanto para nós como cidadãos, como para os seus colegas, que a sua atuação é baseada na Constituição e na lei. Então, ele não conseguiu fazer isso. Não conseguiu comprovar com base na lei e na Constituição que o que ele estava a dizer tinha algum sustento legal. Portanto, é muito triste, é muito lamentável. E eu disse a ele, eu hoje não venho para fazer nenhuma marcha, eu venho para pura e simplesmente ter uma reunião com a minha comissão política. Portanto, são mais ou menos 17 pessoas. Portanto, não faz sentido, é totalmente absurdo o que eles estão aqui a fazer, a movimentar todas as unidades policiais da cidade, todas as esquadras, todo o equipamento. Temos aqui a Polícia Marinha, temos aqui a Polícia da Ordem, temos aqui a UIR, temos aqui a Polícia Canina e temos outras unidades da Polícia como o Cernic, como o CISE, como o DIO. Portanto, cerca de 8 unidades da Polícia pura e simplesmente por causa do indivíduo que chegou numa cidade. Portanto, é totalmente ridículo e absurdo. Numa altura em que a cidade da Beira, como vocês sabem, está assolada com um elevado índice de crimes de raptos, de sequestros, de violação de mulheres, de tráfico de órgãos, de prostituição infantil, de tráfico de seres humanos também, para várias finalidades obscuras. E até sabes que na cidade da Beira houve durante um tempo alguns crimes que eram muito semelhantes pelo modus operandi com o terrorismo que está em Cabo Delgado. Portanto, até há quem indiciava de que havia um balão de oxigênio dos insurgentes de darem uma pequena entrada para o Sofala. Portanto, temos todo este conjunto de crimes que precisam dessas unidades especializadas da polícia variadas para mobilizarem os seus recursos financeiros, os seus meios circulantes, os seus recursos humanos, que é justamente para fazer face e garantir a tranquilidade das pessoas. Aí nunca há meios, nunca há combustível, nunca há homens, os polícias estão desmotivados, não têm salários, não têm subsídios, a polícia nunca está capacitada, não consegue responder, mas hoje conseguiu mover todo o contingente policial de uma província porque pura e simplesmente chegou o Venâncio. Agora, a única coisa que eu quero dizer, e eu já disse ao próprio comandante provincial, e volto aqui a dizer a todas as câmaras da televisão, nós reafirmamos aqui, de pés juntos e firme, que a declaração que nós fizemos, que na segunda-feira está declarada uma greve nacional e geral, nós não vamos arredar o pé desse ponto. E vamos reafirmar com todas as letras de pulmões cheios, firme e convicto. Segunda-feira, todo o país deve estar
em sintonia para protestarmos, para manifestarmos o nosso desagrado, desalento, decepção em relação à gestão que está sendo feita do processo eleitoral pelos órgãos eleitorais. Mas também não é só isso, é que aproveitamos também essa ocasião na segunda-feira para demonstrar também o nosso repúdio à situação em que o país, de uma forma geral, resvalou com este regime de 50 anos. Qual é que é essa situação? Nós subimos o índice de incidência da pobreza de cerca de 46% para 62%. Significa que Moçambique hoje tem cerca de 25 milhões de pessoas a viver abaixo do limiar da pobreza. Em palavras simples, 25 milhões de miseráveis neste país. Nós temos agora o investimento direto estrangeiro está mais baixo dos últimos 20 anos. Neste momento, o nosso nível de educação no país é dos piores da África e do mundo. Os serviços de saúde que nós temos já nem são serviços de saúde, são altamente precários, que até se confundem com uma casa mortuária. Nós, em termos de investimento em infraestruturas públicas, estradas, pontes e por aí fora, até somos piores que a última classificação que eu vi do Banco Mundial. A Suazilândia tem melhores infraestruturas públicas do que Moçambique, um país que devia ser um distrito nosso. Portanto, estamos na pior situação nos últimos 20 anos em termos econômicos, em termos sociais e até, por que não, até em termos culturais também. Perdeu-se valores por completo. Hoje em dia este regime promove o maranzismo, este regime aqui promove o consumo de drogas, consumo de álcool. Hoje, para abrir uma biblioteca, para abrir algum centro de pesquisa, de ensino, é muito difícil. Mas para abrir uma barraca, para vender bebidas espirituosas como essa selvagem, por aí fora, que estão a destruir a juventude, tem tudo, adegas em tudo que é lugar deste país, prostituição, escondidinhos, tudo espalhados e até com os próprios dirigentes que agora competem quem tem mais 14, quem tem menos 14, quem é mais fogoso nas amantes, quem tem mais viagens para o estrangeiro para fazer bacanais, para fazer orgias sexuais. Então, é este tipo de valores também. Por isso estou a dizer que mesmo em termos culturais, em termos espirituais, em termos morais, em termos éticos, o país bateu no fundo do poço, está num túnel escuro. Então, é tudo isto que esta greve nacional e geral da segunda-feira vai representar. Quando fala da greve geral, este anúncio acontece numa altura em que foi intimado pela Procuradoria. Isto por si só, como é que olha, tendo em consideração que já faz esta... Não, é natural, meu irmão. É natural que assim seja. Há quem disse na mídia que não, a Procuradoria é um órgão, e toda a gente sabe disso, isso é trivial, que é o órgão que o garante da legalidade, é o garante da defesa da nossa Constituição e da lei, é o advogado do Estado. No fundo é o advogado de todos nós, é o advogado do povo. Então significa que a Procuradoria, tudo o que a Procuradoria faz, como princípio básico da sua atuação, tem que ter uma fundamentação legal. Se tu olhares para a notificação da Procuradoria, todas as coisas que a Procuradoria diz que é sua convicção, a Procuradoria não indica qual é que é a base legal para ter tirado aquela conclusão. Por exemplo, quando fala de incitação à violência, não diz qual é que é a norma, qual é o artigo da lei em concreto que eu tenha violado e em que circunstância. Logo, a própria Procuradoria fez mais um comunicado que eu posso chamar de um panfleto. Fez mais um comunicado que representa, no fundo, uma espécie de uma sentença, digamos, ilegítima do ponto de vista jurídico, né? Quer dizer, que não tem uma fundamentação técnico-legal. E é grave porque a Procuradoria é a nossa reserva moral em termos de legalidade, em termos de fundamentação legal. Então, é realmente um documento que eu acho que não espelha. Eu até, em princípio, tinha pergunta, como agora há muitos fake news, há muitas notícias que às vezes vêm em nome de uma instituição quando na verdade é uma manipulação, uma coisa falsa. Até cheguei a pensar que um grupo de jovens tivesse levado o logotipo da Procuradoria e tivesse feito um texto, porque o conteúdo formal, técnico daquele não dignifica, não credibiliza a própria Procuradoria, não é? É por isso que em termos concretos estou a receber a segunda notificação, mas até este momento nunca fui chamado para uma audição, nunca fui chamado para declarações, nunca fui chamado para nada. Portanto, a própria Procuradoria tem consciência de que o que está sendo colocado nestas notificações não tem, digamos assim,
uma consistência que lhe permita agir com convicção de que de fato o Venâncio está a cometer todo aquele tipo de ilícitos. Portanto, eles próprios sabem que não corresponde à verdade. É mais um exercício propagandístico em defesa e para legitimação do partido que neste momento toda a gente sabe que manipulou os resultados, que falsificou os resultados e que está neste momento a usar a CNE e o STAI, digamos, como os seus apêndices de legitimação de uma fraude grosseira e grandiosa que não tem outra maneira de fazer senão também usar o sistema de justiça para intimidação. Portanto, como vocês estão a ver aqui, amigos e é uma amigas, nos vemos em breve. intimidação.